Olá, crocheteiras e crocheteiros. Gente, é o seguinte, eu vim aqui hoje toda na make, olha só, tô indo passear. E é o seguinte, eu vim mostrar pra vocês esse gorrinho que eu fiz aqui. Olha, vocês podem ver que ele é bem molinho, que eu acho a coisa mais linda, ele é meio caidinho, assim. Que eu fiz e meu Instagram todo mundo pediu. E você pode usar ele assim também, ó. Você tem a opção de usar ele dobradinho, retinho, vou chegar pra cá pra vocês verem, assim, né? Ou tem a opção de usar ele assim, com ou sem o pompom. Vou mostrar para vocês, esse aqui é um outro pedido de cliente que não queria caidinho, não queria com pompom e queria que fosse dobradinho. E eu peguei e fiz essa aqui de uma cor só. Tá vendo? Eu tenho uma branca para fazer. Para quem vai me perguntar, eu tenho certeza. Com que fio eu fiz esse daqui? Eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz com esse fio aqui, ó. Magic Pool da Círculo. Vai aparecer ao contrário, né? Tudo bem? Depois eu mostro pra vocês direitinho. Mas esse daqui é o Magic Pool da Círculo. Ele tem essas tonalidades que estão aqui nesse gorro meu, ok? E aí, o que eu quero dizer pra vocês? Eu tentei fazer de uma maneira que a gente conseguisse fazer com 2 em um novelo só. Ou seja, vou falar com vocês que a gente gasta 100 gramas de lã. A gente gasta 100 gramas dessa aqui que foi feita na mulê, ou 100 gramas dessa aqui que é a Magic Pool. O pompom é de pelúcia, tá? Se você quiser fazer o pompom com o fio, não tem problema. Só que aí vai faltar um pouquinho de fio, talvez. Porque nessa aqui, para ser mais exato, eu gastei 96 gramas, ok? Então eu tenho mais aqui, ó, mais 100 gramas para fazer um outro gorro. É claro que ele não vai ficar igual esse daqui, porque a gente começa por esse início. Ele vai começar aqui com essa cor aqui, ó. Mas eu acho isso incrível, porque não fica igual um ao outro, né? Se você comprar um novo, talvez vai ficar igual esse aqui. Então é isso, gente. Eu vim aqui mostrar pra vocês essas opções e mostrar como que é que faz o gorrinho. No caso, eu vou fazer com fio branco, mas dá qualquer um que vocês quiserem fazer. E eu acho um charme, vou colocar de novo aqui esse gorrinho, eu acho um charme ele ficar desse jeito. Só que gosto é gosto, vamos tirar aqui o óculos, gosto é gosto, cada um tem o seu, mas o fato é, temos várias opções para usar o gorrinho. E é lindo e chique, né, gente? Para esse inverno eu acho maravilhoso. Então, bora pro vídeo? Tá, gente, como eu disse, nós vamos usar um novelo de 100 gramas da lã molê. Nessa daqui eu vou usar a agulha número 5 e uma tesoura. E também, como que é? Tava até aqui agora, gente, ai Jesus, uma agulha de tapeceiro. Deixa eu falar um negócio com vocês. Nesse gorro aqui, que a cliente queria ela mais encorpadinha, tá vendo? Eu usei a agulha número 4, tá? Nesse aqui. Nesse aqui, eu usei a agulha número 5. Até porque o tex dessa daqui é um pouco maior, tá? Mas eu quis ela mais molenguinha assim mesmo. E essa branca eu quero que faça esse mesmo molejo, então eu vou usar a agulha número 5. Vocês estão escutando a filha da minha vizinha gritando a cachorra, mas vai ficar assim mesmo. Então, bora pro passo a passo. Então, vamos lá, gente, ó, o seguinte, a gente vai começar fazendo correntinhas, que a gente vai começar pela parte da base do gorrinho, tá? Então, eu fiz aqui o meu nozinho inicial, tá? E vou fazer 11 correntinhas. Uma, não precisa ser apertada. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntinhas, ok? 11 correntinhas, vou pular essa primeira. Na segunda, vou fazer um ponto baixo. Pego nessa alcinha aqui, pego a laçadinha e fecho o ponto baixo. 2, mais uma vez 3, mais uma vez 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quer mais largo? Faz mais. Quer mais fino? Faz menos quantidade. Aqui não importa, tá? Então, eu fiquei com 10 pontos baixos. Para virar meu trabalho, eu vou fazer uma correntinha, giro o trabalho, aqui a correntinha, venho aqui no primeiro ponto, na alcinha de trás. Às vezes as pessoas dizem, não, o que é isso que pega a alcinha?
E temos aqui essa correntinha de cima do ponto, ó. Eu vou pegar pela alcinha de trás e vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lembrando sempre que esse último aqui a gente ficar de olho, tá? Ó, eu vou pegar de novo. Ah, eu não vi como que ela pegou o último ponto. O último ponto ele fica meio arreganhadinho aqui assim mesmo, mas aqui é o 10º ponto. Para você que é iniciante, para você não se perder e não faltar ponto, conta sempre. Faço uma correntinha, essa correntinha a gente não vai mexer nela, né? E nós vamos continuar girando o nosso trabalho e pegando na alcinha de trás. Bom, vamos fazer isso em torno de 48 centímetros a 50, dependendo da cabeça da sua cliente. Se for pequenininha, se for criança, faz menor. A cabeça de um adulto, de uma mulher, em torno de 56, 57 centímetros, em torno. Tem pessoas que têm 61 centímetros, tem pessoas que têm 54. Então, assim, depende. Então, a gente faz com 48. Eu faço muito gorro com 48 centímetros, porque eu acho que ele fica mais justinho mesmo, porque o gorro depois ele cede um pouco. Então, eu gosto de fazer com 48 centímetros. Se você, não, mas eu gosto dela bem larguinha. Na verdade, esse aqui, ó, eu fiz com 50. E ele tá bem larguinho mesmo. E eu gostei dessa maneira que ficou. Então, nesse aqui eu também vou fazer com 50 centímetros, ok? Mas vocês podem fazer, se vocês querem mais justinho, façam com 48 centímetros, ou é o que eu falei, meçam a cabeça da sua cliente. E coloca aí uns centímetros a menos. Não coloca, por exemplo, a pessoa tem 56 de circunferência. Não faça com 56, porque ela vai ceder, o gorro vai ceder e vai ficar muito larguinho, entendeu? Então, eu não acho legal. Faça com 50 ou com 48, como eu tô dizendo pra vocês. Vou aqui continuar, fiz uma correntinha, vou continuar fazendo o meu trabalho aqui. Vou subir em torno de 64 carreiras, mais ou menos, que vão dar. Mas, repetindo, pega... E cada um tem seu ponto, né? Também a espessura do tex, da lã que vocês estão usando. Então, cada um pode dar mais, pode dar menos, entendeu? Tem diferença, não adianta. O ponto de cada um, a agulha que você está usando, a espessura do fio, como eu já disse. Então, segue o tamanho que eu falei, que é melhor, tá? Mas eu vou continuar fazendo aqui e já volto para mostrar para vocês como que é que a gente continua. Bom, gente, chegamos aqui, ó. Eu fiz, deu ao todo, eu falei em torno de 64, deu 62 deu 62 carreiras, correntinhas, foi ótimo. E aí, ao todo, 50... É que eu dei uma esticada aqui, mas ele deu 50 centímetros, tá? Eu estiquei aqui agora, por isso que ele ficou com 51. Vamos voltar, filho. Eu contei agora, menino. Não faz eu passar vergonha. Olha lá, aí volta... 50. Então, ficou com 62 carreirinhas, vai dar certinho. Se você quiser medir na sua cabeça, se você estiver fazendo para você ou na cabeça de quem quer que seja, de casa, dá para ir medindo. Mas de 48 a 50 dá para um adulto tranquilo, tá, gente? A não ser que tenha uma cabeça de 61 centímetros de circunferência. E aqui, olha o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, vamos unir essas duas partes, ok? Eu vou virar pra cá pra mostrar pra vocês. Vou pegar aqui, ó, nessas duas alcinhas que é da correntinha que eu comecei o meu trabalho, e vou trazer esse fio pra cá. Cadê o... E vou trazer ele pra cá. Trazendo ele pra cá, eu vou fechar ele com uma correntinha aqui. E pra gente poder imitar esse relevo aqui, o que que nós vamos fazer? Vamos pegar nessas duas do lado de cá e na alça de trás desse aqui. Essa alcinha da frente nós vamos deixar pra frente ali, ó. E vamos fechar com baixíssimo. Vamos pegar as duas alças da correntinha, vamos pegar a outra de trás, ó. Temos essa correntinha aqui de cima do ponto. Nós vamos pegar a do lado de lá e fechar.
E assim a gente vai seguir. Deixa eu ver se eu tô mostrando isso direitinho pra vocês. Estou. Ó. Aqui, aqui, fechei. Aqui, aqui, fechei. Aqui, aqui. Nesse aqui. Nesse aqui. Nesse aqui. Nesse aqui. Ok? Fechamos. Do lado de cá, ó, ele fica assim, mas fica bonitinho também, não fica feio, não. Do lado de lá, ele fica certinho, tá vendo? Eu gosto do lado de cá. Se a pessoa for... Eu vou girar aqui, ó, e vou trazer esse avesso pra cá, pra poder ficar bem bonitinho. E aí, aqui a gente já vai escondendo também o ponto, tá? Esse pontinho que a gente começou. Se a pessoa for virar igual nesse daqui, ó, vou mostrar pra vocês. Quer ver? Cadê? Ah, tá aqui, ó. Tá aqui é onde eu parei, tá vendo? Eu deixo ele pelo lado de dentro, porque se a pessoa for virar, ele vai ficar todo normalzinho, tá vendo? Mas se a pessoa não for virar, naquele ali eu deixei, né? Nesse daqui eu deixei, eu vou deixar... Ô, gente, nossa senhora, que confusão que eu tô arrumando. Nesse aqui, como era pra virar, meu marido tá rindo de mim. Eu deixei pelo lado de dentro aqui, ó. Mas se ela deixar assim, não vai, aparece muito pouco, tá vendo? Esse acabamento que a gente faz, tá vendo? Só que como ela pediu pra que ela quisesse virar, eu deixei aquele lado que fica mais bonitinho pro lado de fora, tá vendo? Nesse caso aqui, como eu sei que a minha cliente não quer virar, mas mesmo assim, se ela quisesse, não vai ficar feio, não. Eu vou fazer pra esse lado. Então, é só girar igual eu girei ali. Vocês entenderam, gente? Acho que vocês entenderam, né? Eu tava aqui, eu virei pra cá, pra gente poder começar o nosso trabalho. E aí, a impressão que eu tenho é que eu não peguei certo, mas acho que eu peguei sim. A quantidade de pontos. E aí é o seguinte, aqui eu vou fazer uma correntinha e vou começar o meu trabalho fazendo um ponto baixo. E aí, eu vou fazer um ponto baixo em cada uma das carreiras. Ó, se eu tenho 64 carreiras, se eu tenho 62 carreiras, eu vou ter 62 pontos. E tô aproveitando aqui e já escondendo o meu fio, tá vendo? Onde eu pego? Eu pego aqui, ó, nessa carreirinha e costumo pegar nesse fiozinho aqui, que é o final da outra carreira. Aqui, nessa carreirinha. E aqui. Para ninguém falar que eu tô fazendo rápido, com pressa. Aqui e aqui. É onde eu pego, ó. Se você quiser contar os seus pontos, você pode ficar à vontade. O bom é que você coloque números pares para que feche direitinho. Mas se acontecer, não deu, não fiz número par, é só no finalzinho fazer 2 pontos em um, que não tem problema não, que dá certinho também. Só para vocês não terem que desmanchar, tá? E aqui eu vou fazendo aqui esse acabamentinho, ó. Vai ficando lindo. Eu tive a impressão de que faltou um ponto aqui, não sei porquê, gente. Eu vou bem desmanchar isso aqui, que eu sou dessas. Se uma coisa tá me incomodando, eu tô achando que eu peguei algum ponto errado. Só posso ter feito isso. Assim. Ué, gente. É porque eu desvirei. Menina confusa. Ó. Já sei o que eu fiz. Não, eu fiz certo. Peguei o ponto de cada lado da carreira. Tô fazendo rápido agora porque eu já fiz isso aqui, tá, gente? Eu tô mostrando pra vocês como que é que eu faço, pra vocês não ficarem brigando comigo. E eu acho que eu peguei no primeiro ponto 2 vezes, tá? Foi isso mesmo que eu fiz, porque cheguei ali, eu não tava no ponto certo. Ó, é exatamente isso. Vocês falarem que a Juliane ensinou isso não errado. Eu aqui na frente, eu peguei no ponto 2 vezes. Vocês viram, né, que parecia que tava faltando aqui? Agora tá certo.
Se vocês quiserem deixar esse lado aqui para a pessoa virar, agora eu vou explicar direito. Vocês comecem aqui. No meu caso, eu quero deixar esse lado aqui como lado certo, porque eu sei que a minha cliente vai usar, não vai usar dobrado. Mas se quiser usar também não vai ficar ruim, não. É aquilo que eu falei. Vou fazer, aí eu vou fazer de novo, ó. Vou fazer uma correntinha aqui e vou começar a fazer os meus pontos baixos, tá? Então, é isso aqui. Vamos de ponto baixo por toda a volta. E assim que eu terminar aqui, eu volto para mostrar para vocês. Agora sim. Olha só, cheguei aqui, último ponto e fecho com baixíssimo, ok, gente? Se eu tinha dito que era 62, são 64, eu tinha contado errado, tá? É dessas, né? A pessoa tá confusa hoje, hein? Pelo amor de Deus. Vamos lá, a gente vai subir aqui 3 correntinhas, que vai equivaler a um ponto alto. Vou laçar a minha agulha, esse ponto aqui é o nosso ponto, eu vou vir no outro ponto aqui de trás e vou fazer um ponto alto. E aí, a gente vai ficar com esse pontozinho cruzado, ok? Aí, esse aqui é o nosso ponto, esse aqui, vou pular ele e vou no próximo e fazer um ponto alto. Vou vir aqui naquele que nós pulamos e vou fazer um ponto alto. Pulo esse, vou nesse, faço um ponto alto, mais uma laçada na agulha, venho no de trás e faço um ponto alto. Então, nós vamos fazer um gorro todo em ponto alto cruzado. Pulou esse, vem pra cá. Ó. E faço um cruzado. Pulo esse. Não, esse aqui não. Esse aqui. Tá vendo aqui, gente? Que às vezes confunde. Esse aqui é o que a gente pegou. Então, não é esse. Nós não vamos repetir ele. Nós vamos pular o próximo e vir nesse aqui, ó. Ó. Então, ficar bem de olho e vamos voltar lá naquele que nós pulamos. Então, esse aqui é o que tá. Vamos pular esse, vamos nesse. Ok? E aí, a gente vai fazer o cruzado. Ok? Vou fazer mais um. Pulou esse, vem pra cá. Um ponto alto. Laçada, vem pra trás. Ponto alto. Pulo esse, vou nesse. Um ponto alto. Volta com a agulha pra trás, outro ponto alto. Então, esse é o ponto alto cruzado que nós vamos fazer em torno desse gorrinho até a gente subindo as carreiras. É só isso, gente. É só isso, esse gorro. Ele não tem segredo. Tô olhando aqui se eu tô filmando direitinho, se tá aparecendo pra vocês. Eu vou fazer assim, ó, pra mostrar pra vocês melhor. Um ponto alto, tá vendo? Aí, eu vou nesse aqui que eu pulei e faço mais um ponto alto, ok? Não é esse, ficar bem de olho lá, que esse aqui é aquele que nós usamos. Nem é esse aqui. Porque aquele que nós pulamos, nós vamos voltar aqui pra fazer o cruzado. Ok? Então, eu vou fazer a minha volta toda e volto pra mostrar pra vocês como que nós subimos a carreira. E aí, vou mostrar nesse aqui que é melhor da gente... Ó, eu vou fazer em torno... É porque aqui eu fechei. Em torno de 25 centímetros de altura. Vamos ver aonde eu comecei a fechar aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Então, aqui eu fiz 22. Eu fiz 22 para começar a fechar as carreiras. E ele vai ficar com em torno de 25 centímetros de altura, que é o que eu quero, tá? Ó. Aqui deu 24,5. Mas é porque a gente fecha de tecido, né? Mas ele tá bom. Se você fizer com 25 também ele fica lindo, porque ele fica mais soltinho atrás, entendeu? Pra ele ficar aquele caidinho. E na hora que colocar na cabeça também, ele vai ficar dobradinho assim, ó. Vamos ver quanto que ficou aqui. Esse aqui ficou em torno de 20 centímetros, que é o que eu queria, gente. É porque eu coloquei na cabeça, ele dá uma coisinha, mas ele tem em torno de 20 centímetros, que é uma altura de cabeça de mulher, mais ou menos, entendeu? Pra poder colocar
se ela usar assim, aqui, ó, esse aqui ficou 25, tá vendo? Ó, 25 centímetros, ok? Pra poder ficar soltinho e larguinho. Eu gosto muito desse soltinho e larguinho, gente. Então, o branco, ele vai ficar desse jeito aqui, ok? E depois a gente vai colocar, porque esse aqui eu tenho que usar pompom. A gente vai colocar o pompom juntos também. E aí eu vou ensinar as diminuições como foi que eu fiz. Mas eu vou voltar pra mostrar como que eu subo a carreira. E aí, quantas carreiras vão dar mais ou menos. Nessa daqui foram... É que essa daqui também o tex é diferente, mas vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deu em torno de 11 carreiras nessa daqui. E nesse daqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carreiras. Porém, esse aqui eu fiz com a agulha número 4. E esse aqui eu fiz com a agulha número 5. Ok? Então, vamos lá. Eu já volto para mostrar para vocês a subida e quantas carreiras eu vou fazer nesse branco aqui. Bom, gente, chegamos aqui, ó. As 3 correntinhas estão aqui. Aqui, ó, abri ela aqui para vocês verem, ó. Aqui é a do ponto. Então, eu vou pegar nesta correntinha aqui e vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas para equivaler a um ponto alto. E vou, gente, voltar aqui, ó, nesse vãozinho aqui. E vou voltar trazendo um ponto alto aqui, ó. Fechamos, fizemos aqui o nosso cruzamento. E aí, o que que nós vamos fazer? Não vamos pular mais nada. Nesse próximo aqui, um ponto alto. E vamos voltar aqui, onde nós começamos a correntinha, e vamos fazer um ponto alto. Vamos aqui no próximo buraco, vamos fazer um ponto alto, vamos voltar naquele outro vãozinho e vamos fazer outro ponto alto cruzado. Ó, viu? Fizemos aqui, vamos fazer aqui. Um ponto alto, volta lá naquele outro vão e vamos fazer mais um ponto alto. Um ponto alto, volta e vamos fazer outro ponto alto. E assim a gente vai ficar com ponto cruzado em cima de ponto cruzado, ok? Ó, vou fazer essa carreira toda e vou voltar mais uma vez para vocês verem o fechamento e como que a gente sobe. E aí, nós vamos combinar de fazer aquele em torno de 12, 13, 14 carreiras. Vamos ver cada ponto de vocês aí que vai dar. Que a gente vai ficar com mais ou menos 22 centímetros de altura aqui. Pra gente poder começar a fechar para que ele fique com 25. Ok? Ó. Então, é continuar aqui, ó. Aqui que a gente fez, vamos pra cá. Um ponto alto. E vamos retornar e fazer mais um ponto alto. A gente dá uma alongada no ponto ali, ó, para ele poder, ó, traz ele um pouquinho mais para frente aqui e fazemos o nosso ponto. E assim vai ficar a nossa carreirinha, ok? Quando eu chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês de novo como que a gente sobe. Bom, chegamos aqui no último, o que que a gente faz? Vai aqui no próximo ponto, volta fazendo o nosso bom ponto cruzado. Vamos aqui olhar, cadê as nossas correntinhas? Lembrando que essa aqui é a do ponto, nós vamos nessa aqui, ó. Ó. E vamos fechar com baixíssimo, ok, gente? Ó. Cadê as nossas correntinhas? Elas estão aqui cruzadas, ó. Então, não é aqui, que aqui você vai diminuir o ponto. É aqui, ó, nessa terceira correntinha que nós vamos pegar e vamos fechar com baixíssimo. E o que que a gente vai fazer? Subir 3 correntinhas e vir aqui para trás para a gente poder fazer o nosso ponto cruzado. E aí, o que que a gente vai fazer? Pula essa, vem para cá. Faz um ponto alto, volta ali onde a gente fez o baixíssimo e fecha com o cruzado. Pula essa, vai aqui, mesma coisa, gente. E volta fazendo o cruzado. Então, nós vamos aqui continuar subindo, fazendo o nosso trabalhinho, até a gente ter mais ou menos, como eu falei que naquela hora ali, que eu tava argumentando com vocês, em torno de 22 centímetros, pra gente começar a fechar
o nosso gorrinho, ok? Então, vou fazer aqui e já volto. Bom, chegamos aqui, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreirinhas. A 12ª que nós vamos fazer vai ser de diminuição. Aqui, ó, 22 centímetros, ok, meninos e meninas? Então, ó, aqui nós vamos fechar a nossa carreirinha com um ponto baixíssimo. Vamos subir 3 correntinhas. Vamos voltar fazendo o nosso bom ponto alto cruzado. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos vir aqui fazer metade de um ponto. Laçada, vamos aqui, vamos fazer metade de outro ponto. E vamos fechar, fazendo um ponto alto aqui, um fechamento de diminuição. Vamos voltar lá naquele pontinho que a gente iniciou e vamos fazer um ponto alto cruzado. Aqui, não é meio ponto não, gente, é um ponto alto, pronto. Aqui nós já fizemos uma diminuição. E o que que a gente vai fazer? Vai pular um aqui, né? Vamos voltar fazendo o nosso bom ponto cruzado normal mesmo, sem problema nenhum. E vamos fazer outra diminuição. Não é aqui, aqui é onde a gente vai voltar. A gente vai fazer nesse próximo, metade de um ponto alto, vamos no próximo, mais uma metade e vamos fechar os dois juntos. E aí, a gente faz aquele ponto alto cruzado do mesmo jeito. Ele insiste em sair os dois pontinhos, mas não é. Um ponto alto cruzado, igual a gente faz no outro, fazendo outra diminuição. E aí, a gente vai de novo. Não é aqui, um ponto alto. Cruza o ponto de novo. Esse é ponto alto cruzado normal. E agora, nós vamos fazer uma diminuição. Não é aqui, né, gente? Então, metade, metade. Fechamos e a gente volta para fazer o cruzado. E de novo, o ponto alto cruzado normal. Então, vai ser um ponto alto cruzado normal e um ponto alto cruzado diminuindo a nossa carreirinha. Ó, pegando 2 pontos, fechando e voltando lá para fazer o nosso ponto alto cruzado. Ok? Então, vamos de novo. Um ponto alto. Cruzando. E agora, mais uma diminuição. Metade. Metade do ponto. Fecha os 2 pontos juntos. Volta e faz Oh, meu Deus. Meu Deus do céu, quanta confusão. Então, é isso, gente. Eu vou continuar fazendo junto com vocês, para vocês não errarem, ó. Ponto alto e cruzou o ponto alto. Aí, nós vamos fazer outra diminuição aqui. Voltou e vamos fazer um cruzado aqui na frente. Vamos de novo. Ponto alto e cruza. Esse é o ponto alto comum que a gente já estava fazendo em toda a carreira. E uma diminuição. Vou fazer devagar para vocês não falarem que eu não faço devagar. Aqui é onde a gente vai cruzar o ponto. Então, nós vamos começar aqui. Como se a gente fosse fazer um cruzado, mas a gente vai fazer metade, vamos pegar outro, vamos fazer mais uma metade e vamos fechar e vir aqui fazendo o ponto cruzado, ok? E assim a gente vai começar a diminuir o nosso gorrinho, tá vendo? E fica bem lindinho. Eu vou terminar só aqui esse pedacinho e já volto para mostrar como que a gente vai começar a fechar, ok? Ó, chegamos aqui por último e por último deu uma diminuição, ó. Pego aqui junto com o mesmo ponto e fecho e volto lá fazendo um ponto alto cruzado. E aqui, aquele nosso primeiro ponto que a gente fez, cruzado, sem ter diminuição. Então, acabou aqui no meu, acabamos com uma diminuição também. Tão lindo esse branco, né, gente? E aqui agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer diminuições em pontos baixos. Vou fazer uma correntinha, vou contar aqui em cada em cima do ponto, tá, gente? Ó, aqui não tem 2 pontos? Um eu fiz ali, 2 aqui, 3 aqui no meio deles, 4 e 5. 5 e vou fazer uma diminuição. Pego um ponto, pego metade do ponto e fecho. E aí, eu vou contar de novo. 1, 2, 3,
4, 5. E vou fazer uma diminuição em ponto baixo. Peguei o primeiro, não tem laçada, não tem nada. Só pego uma laçada que é ponto baixo. Fiquei com 3 na agulha, fecho. E aí, 1, 2, 3. Esse nó do fio é muito legal. 4, 5. E vamos para uma diminuição. Peguei um, vamos lá. Eu diminuo 2 pontos, né, gente? Então, aqui, ó. Peguei uma laçada, peguei outra laçada, fiquei com 3, fechei. Essa é a nossa diminuição. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos fazer mais uma diminuição. Ah, não sei, eu não sei, gente. Olha só quanto que tá sobrando ainda de 100 gramas, tá vendo? Esse novelo dá quase 100 gramas mesmo. Se quiser fazer pompom com a mesma cor de novelo, vai ter que comprar outro. Gente, meu cabelo aqui, ó. Coisa feia. Fiz uma diminuição, então vou continuar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E mais uma diminuição. Eu tava falando que eu não sei se vai terminar certo, mas não tem problema, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e faço uma diminuição. E aqui no meu ficou 1, 2. Vou fechar aqui. Esse lado aqui ficou com 7 pontos, mas não tem problema, tá, gente? Não vai dar diferença nenhuma no nosso gorrinho, isso aqui que eu fiz. Se vocês quiserem fazer com 4, quiser contar para fazer a divisão certa, vocês podem fazer, mas não vai fazer diferença. E aí, vamos de novo, vou fazer mais uma correntinha no mesmo ponto aqui. Eu vou fazer um ponto baixo, perdão. 1, 2, 3 e vou fazer uma diminuição. 1, 2, 3 e bora para mais uma diminuição. 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. E assim a gente vai fechando o nosso gorrinho. 1, 2, 3 e mais uma diminuição. 1, 2, 3 e mais uma diminuição. 1, 2, 3 e mais uma. 1, 2, 3 e mais uma. 1, 2. E eu vou fazer mais uma diminuição aqui, só porque aquela hora eu não fiz uma diminuição aqui nesse ladinho, tá? E aí eu vou fechar o meu ponto aqui naquele pontinho que a gente fez. E assim ele já tá começando a fechar e ficar lindo. Eu vou fazer mais uma carreirinha aqui, porque eu quero que ele fique melhorzinho pra eu poder fechar ali. Vou fazer uma carreira sem diminuição, sem nada, tá, gente? Não vou fazer... Se vocês quiserem ir fechando aqui, vocês podem fechar. Eu, no caso, eu gosto que fica assim, ó, isso aqui, esse franzidinho, eu gosto, entendeu? Então, eu gosto de deixar abertinho pra fechar depois. Como eu quero que ele fique mais altinho, eu não vou fazer diminuição aqui, eu só vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Eu acho que esse restinho da lã aqui, ó, dava pra gente fazer mais uma carreirinha aqui. Mas eu fiquei com medo dela não dar, então eu parei ali e fiz a 12ª em diminuições, né, com um ponto cruzado. Porém, se vocês acharem por bem fazer mais uma e quiserem que ele fique mais larguinho, mais altinho, vocês podem fazer aí, tá? Eu acho que daria, ó. Mas eu... E também acho que aqui o tamanho já tá de bom tamanho já pro que a minha cliente quer. Eu acho até que eu vou fazer mais uma camadinha aqui pra ele ficar maiorzinho ainda. Eu sou dessas. Eu vou decidir na hora, né, gente? Porque cada uma eu faço de um jeito. Ah, não, essa daqui eu fiz de um jeito, outra eu vou fazer... Ah, essa daqui eu vou aumentar, essa daqui eu vou diminuir. Então, fica a critério de vocês, ó. Fiz aqui e vou fazer mais um aqui. Ó, fechei. Ó,
que bonitinha. Ela vai ficando assim, ó. Vou fazer só mais uma. Ah, gente, não podia ter sobrado isso tudo, né? Mas então, vou fazer mais uma carreira aqui e volto pra fechar junto com vocês e mostrar como que eu coloco o pompom, ok? Vou continuar aqui fazendo sem diminuições. Repito, se vocês quiserem, pode ir fazendo diminuição aí na de vocês. Eu aqui não vou fazer, ok? Já volto. Bom, chegamos aqui, gente, cortei o fio, sobrou ali um cadinho. Falei com vocês, acho que dava pra fazer mais uma carreira daquelas. A gente fica querendo usar tudo, né? Eu gosto, não sei se vocês. Ó, fechei aqui, eu não preciso nem fazer nenhum acabamento não, gente. Eu só vim fazendo o zigue-zague aqui no ponto, ó, que nós vamos fechar. Só no zigue-zague, ó, uma hora eu tirei da câmera. Ó, vai e volta. Vai e volta. Pra ir fechando esse gorrinho aqui em cima. Ó, e assim eu vou fechando aqui o nosso gorro. Ó. Ok? Aqui a gente tá fechando. O que que eu vou fazer? Vou passar lá pra baixo e vou fazer ele aqui no avesso, ó. Fechei. E vou puxando mesmo pra poder fechar bem o buraquinho, tá, gente? E aqui, ó, eu vou pegando nessas partezinhas que ficam altinhas aqui, ó, pra poder dar um acabamento melhor. Essa agulha que eu tô usando aqui, às vezes ela... A barriguinha dela aqui é muito grande, às vezes ela agarra. E eu continuo circulando aqui até eu sentir que tá bem fechadinho o meu buraquinho, tá? Se você for deixar assim, você pode voltar com a agulha lá pra frente e fazer um acabamento também. Ó, fechei bem, volto lá pra frente. E posso vir aqui e dar mais uma fechadinha. Mas no meu caso aqui, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o pompom. Então, eu vou pegar o pompom e já mostro como que eu vou colocar. Peguei meu pompom de pelúcia, que é o que eu vou colocar aqui. Dicas de como fazer pompom, como fazer outro tipo de pompom, como usar esse de pelúcia que eu uso. Eu passei na live que eu fiz, tá? É a única live que tem no meu canal. Se vocês procurarem live lá, vocês vão ver. A única live que tem, onde eu ensino um monte de dicas sobre esse pompom. Vou ver se eu consigo colocar um card aqui pra vocês. E é o seguinte, coloquei aqui nesse elásticozinho desse meu pompom aqui, e vou descer lá embaixo, de novo, lá atrás, pra trazer ele pra cá. Trouxe ele pra cá, e o que que a gente faz? A gente segura o nosso pompom aqui mesmo e vamos tentar fincar nele. Vou voltar aqui, ó, e essa agulha não vai dar. Eu fiz isso no outro vídeo e eu tive que trocar a agulha. Acho que eu já vou trocar de uma vez. Aí, gente, vocês estão vendo que eu vou deixando tudo pra vocês verem como que eu faço. Se eu erro, eu volto. Porque se acontecer com vocês também... Ó, essa agulha minha aqui é uma agulha que eu uso pra amigurumi, tá? Eu adoro ela pra fazer essas coisas. Porque ela é mais comprida, então eu consigo fazer o que eu preciso. Mas tem agulhas assim, mais ou menos desse tamanho, que dá pra vocês fazerem também. Ah, eu não tenho agulha de amigurumi, não tem problema, gente. Eu vou aqui, ó, e finco no meu pompom mesmo. Ó, já saiu lá do outro lado. Puxei. E aí eu venho aqui e coloco desse lado aqui. Ó. E vou fazer de novo, passando lá pro outro lado. Ó, pra que o meu pompom fique... Às vezes o pelinho vai junto. É um saco. Olha lá. Foi junto. Foi. Ó. E aqui eu vou... Ó, ele tá muito firme, tá vendo, gente? Muito firme.
E aí eu vou olhando onde eu coloquei, onde eu não coloquei, se eu acho que tem mais necessidade. Eu acho aqui que eu já passei 2 vezes de um lado pro outro, eu acho que não precisa mais, tá? Aí eu venho, desço com ela aqui de novo a minha linha e vou fazer meu acabamento aqui, para que esse fio não solte. Passa carro, bate com fundo, joga não sei o que. É uma barulheira, né, gente? Mas essas coisas. Eu tô aqui perto da varanda da minha casa, então vocês vão escutar tudo quanto é barulho. E aqui eu vou fazendo assim, ó, do jeito que vocês estão vendo aqui. Eu vou dando nozinho, eu vou enfiando fio, eu vou tentando fazer de tudo para que esse pompom não solte de jeito nenhum. Essa cliente minha aqui, inclusive, é uma amiga minha. E agora eu vou enfiando por todos os lados. Ela deve... Acho que ela tem uns 4 pompons. Uns 4 pompons. Uns 4 ou 5 gorros, um de cada cor. Meu. Que eu já fiz pra ela no inverno passado. E ela, desse ano, ela pediu um branco. Olha, gente, que coisa mais linda que esse gorro. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui uma etiquetinha, claro, né? Que tem que ter etiquetinha nossa. E depois eu vou colocar na minha cabeça pra vocês verem. Eu não tô com a cara muito boa, não, mas tudo bem. A gente tenta. Sobrou isso aqui de fio, gente. Deve ter uns 6 gramas aqui, deve ter dado uns 90 e poucos gramas aqui. Ou seja, um novelo de 100 gramas a gente faz um gorro desse. Bem lindo, né? Deixa eu ver se ele ficou mais ou menos... Ele acha que ele ficou mais largo. Não, não ficou não. Olha só. Eu usei a agulha número 4 nesse, né? Que eu falei com vocês. Olha só, não deu quase diferença nenhuma. Esse ponto aqui ficou um pouquinho mais fechadinho. Mas gosto. Gosto desse com a agulha número 5. Olha. Ah, gente, eu acho tão lindo essas coisas. Etiquetinha. Essa etiquetinha aqui é minha etiquetinha nova da Pêmudo Laser. Vou colocar e já volto com ela na minha cabeça pra gente conversar um bocadinho, ok? Bom, gente, voltei aqui com essa cara inchada, né? Mas tudo bem. Vou mostrar pra vocês a etiquetinha da Pêmudo Laser, ó. Essa etiquetinha eu gosto bastante desse estilo. Eu tenho etiquetinha redonda, tenho etiquetinha de várias maneiras. Mas eu gosto dessa principalmente pelo fato da gente poder virar, tá vendo? Se eu viro, a minha logo tá aqui, ó. Se a cliente quer virar, né? E esse aqui é um rebite que eu uso, que ele chama rebite duplo, tá, gente? Vocês vão me perguntar também. É um rebite que eu uso que é duplo. Então, os 2 ladinhos dele, ele tem essa bolinha. Então, se a cliente quiser usar assim, ela vai usar. Se ela quiser usar assim, a minha logo tá ali bonitinha. E o rebite também bonitinho. Entenderam? Deixa eu colocar, né? Pra ver como que vai ficar. Ai, gente, olha o que é um gorro branco. Ai, gente, que coisa mais linda, né? Tá claro, né? Vou fazer assim pra vocês verem. Não, passou um caminhão. Vocês estão vendo tudo a sujeira lá. Passou um caminhão, olha. Esse aqui é o lugar que eu gosto. Deixa eu puxar assim pra vocês verem. Ah, vocês estão vendo minha bagunça toda ali, mas não tem problema não, né, gente? O negócio é ver o gorro. Presta atenção no gorro. Ai, senhor. Muito lindo, né? Vamos virar ele, ó. Se quiser usar ele assim. Viradinho. Ah, que bonitinho também, não é? Então ficou lindo, né, gente? Então estamos combinados que ficou lindo. Ok? Ó, no mais, beijo grande pra vocês. Lembrem lá de se inscrever no canal, curtir o vídeo, essas coisas. E lá no Instagram, conhecer também as minhas peripécias por lá. E vou deixar aqui o arroba do Pêmudo Laser, que eu sei que vocês vão me perguntar. E é isso. Ok? No mais, muito obrigada. E a gente volta aí com outras coisinhas. Beijo no coração de cada um.